Você vê que quando tem tempo e sem crise, a polícia também sabe se comunicar. O problema é que nós estamos sempre acuados. É sempre premente. O jornal vai fechar agora, a notícia é para amanhã. Não dá tempo nem de você explicar para o jornalista, nem tempo de sentar, passar o material. Ele tem que fechar ali e correr porque o outro veículo está indo. Esse é o grande galho da comunicação na segurança pública. É crise, é dor, tá certo? É crime acontecendo e precisa ter o fechamento da edição. E muitas vezes você não tem tempo de explicar para ele. Então você basicamente escala pessoas, né? Depois de algumas crises onde a gente se comunicou muito mal, porque se você delega para a base, ele também não tem um treinamento de comunicação. Quer dizer, ou ele fala muito, e notadamente a televisão, vão editar, né? Quer dizer, aí fica pior a emenda que o soneto, né? Ou ele também fica temeroso do que dizer. Porque se é uma investigação, até que ponto você pode contar, não pode contar, até que ponto você vai atrapalhar. Nesse caso da crise do PCC, nós tínhamos policiais infiltrados no estado inteiro. Eu me lembro que eu fui convocado para a Assembleia e fui muito mal interpretado, porque eu dizia, eu não vou dar informação. Como é que eu posso expor a vida do policial a risco? Afora que eu podia pôr tudo a perder. Que tipo de informação você pode dar que não seja concreta? Tem que ficar no genérico. E ninguém quer ouvir questões genéricas. Porque atuou, prendeu, fez, onde está, onde aconteceu. Quer dizer, o tipo de informação que se deseja, né, até porque é isso, você está lidando com fato. Né, e às vezes o fato existiu e às vezes ele não existiu. É o dia a dia que é complicado. Nós elegemos algumas pessoas que se comunicavam melhor, falavam bem, discutiam bem a questão e tinham informação, e fizemos como se fosse uma espécie de porta-voz. Quer dizer, então a imprensa meio desordenada, porque como eu te falei, parece muito imprensa esportiva, eles têm as fontes. E aí, às vezes um investigador lá da delegacia de Pirapozinho dá a dica para ele, um escrivão, eles vazam muita informação, a polícia vaza muita informação para a imprensa. Basta ver que documentos absolutamente sigilosos, vira e mexe, estão aí escrachando as pessoas na mídia, né? Quer dizer, quebra de sigilo bancário, telefônico, eles põem mesmo. E tem essa troca com a imprensa, né? Passa de lá, a imprensa vaza e tal. Então é muito difícil você, que seria o ideal, concentrar a informação e concentrar a forma e o conteúdo dessa informação para o externo. Né? Nós tentamos fazer isso. Então elegíamos 2, 3, né, que falavam bem, e a imprensa sabia o seguinte, olha, lá vai ter tal informação. Então esse pessoal ficava de plantão, uma espécie de porta-voz. E determinadas horas da manhã, até as 10, 11 horas, para poder entrar nos jornais do meio-dia, depois à tarde, para entrar no final da tarde, e um mais à noite. Eles davam, vamos dizer assim, o resumo do dia. Então, olha, situações A, B, C, aconteceu isso, prendeu, fez, aconteceu, isso foi verdade, isso não foi, isso ainda vai para a perícia, aqui teve abuso da polícia, não teve, que são os temas do cotidiano, a gente mais ou menos sabe o que a imprensa quer, né? Mas, como eu te disse, é muito complicado, né? Porque a imprensa ela acaba, é uma informação que não só aquele veículo tem, mas todos têm, e o furo é que interessa. Então, às vezes você acorda de manhã, na rádio começa a dar uma notícia, se você não desmentir, tem hora, até às 10 da manhã, ela vira verdade na internet às 11 e ao meio-dia ela está em todos os jornais. E ela é que vai ser, esse pacote é o que vai ser no final da tarde, muito esmiuçado pela imprensa. E às vezes conseguem na imprensa escrita do outro dia. Então nós tínhamos isso, era a cara e a coragem, chamar a coletiva, ir lá e tentar responder tudo, tá certo? Não deixar a questão posta e torcendo para que na hora da edição tivesse o mínimo de seriedade. Normalmente a gente já sabe que vai ser uma entrevista que não vai levar a lugar nenhum, né? Quer dizer, a pauta já está pronta, a embocadura do jornalista já vai ser aquela, quer dizer, você sabe que vai ser negativo. Na medida que você começar a se sair bem, eles cortam a sua imagem e já jogam com uma imagem muito negativa, de uma rebelião, de alguém morto, de uma viatura correndo. Quer dizer, e qual é o problema? Você não tem a imagem. É como aqui, eu estou falando com você, na hora da edição você joga uma imagem horrível e põe a minha voz. Então era o que acontecia, eu estava respondendo para o jornalista, não estava sabendo, mas a imagem que o editor colocava era coisa mais, muitas vezes até desmentindo o que eu estava dizendo. Indo em desencontro ao que eu estava dizendo, tira toda a credibilidade da fala, notadamente em televisão, onde um percentual muito grande, se não esmagador, é a imagem que fala. As pessoas prestam atenção na imagem, a voz
ninguém grava o que foi dito, não é? E a imagem é muito chocante, é a imagem de fogo, carro pegando fogo, gente morta, viatura, caixão, mulher gritando, gente desesperada. Então, primeira coisa, você tinha a própria corporação, né? Quer dizer, você tem dois aspectos. O primeiro é você aceitar uma ajuda que você sabe, e todo mundo sabe, que é absolutamente ineficaz. Primeiro, que o Exército não entra nesse tipo de combate. E segundo, que não havia o número de homens que o Presidente da República dizia que tinha. Tem 10 mil homens prontos para combate. Daí as fronteiras brasileiras, entra passa boi, passa boiada, passa droga, contrabando, põe esses homens lá então para combater. São Paulo não tem produção de droga, não temos refino aqui no estado. Nós não produzimos armas aqui. Como é que elas entram? Como é que entram as armas? Como é que entra a droga no estado de São Paulo se nós não somos estado produtor? De algum lugar vem. Se ele tinha, como diz que tinha, 10 mil homens prontos para combate, para combater esse tipo de crime já nos ajudaria muito. Muito. Então nós sabemos que não tem. Não tem sistema interligado de informação, não tem. Agora, aproveitaram-se, era um momento político. O Lula candidato à reeleição, com um candidato que tinha sido governador, Geraldo Alckmin. Você tem que lembrar disso. É lógico que ele faturou em cima da crise. E fazia uma promessa de ajuda que não existia. No primeiro momento, levando isso a sério, o governador de então, Cláudio Lembo, disse, não há necessidade desse tipo de ajuda. Está sob controle. E isso foi tido como uma espécie de... trataram quase com chacota essa afirmação dele. E era real, né? Nós tínhamos que enfrentar a questão com a verdade. Só que nós éramos o lado fraco da história, tá certo? Porque vinha o governo federal dizendo o seguinte, olha, nós temos como enfrentar essa criminalidade. A população acuada não entendia, dizia, mas por que não aceita essa ajuda? Então, primeira coisa, a própria corporação, nós tínhamos um discurso para eles, porque eles saberiam e sabem que se nós disséssemos que vem ajuda, que isso era fake, isso era falso. Pega mal para você, enquanto comandante, e para os seus comandados. Puxa vida, o governador, o secretário de segurança agora resolveram jogar para a plateia. Uma coisa é o mundo político, querer faturar, querer se eleger em cima da angústia das pessoas. Outra coisa somos nós, os técnicos na área, que não temos a menor pretensão de eleição em cima do desespero dos outros. Então tínhamos que ter seriedade no trato. O duro é que nós éramos isso, nós éramos o lado fraco, o lado que precisava de ajuda. Como quem dizendo, olha, está aqui a minha mão e você está recusando. E não era real. Então essa é também um outro problema. Então nós tínhamos uma pressão via imprensa. A máquina federal é poderosíssima na área da comunicação, haja visto os recursos que coloca, né, os financiamentos que faz de programas, né, basta ver as empresas, né? Os caras têm Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correio, olha o tamanho. E nós aqui, com polícia, né, com polícia, quer dizer, nem internet nós tínhamos. Então foi muito desigual, num momento difícil, né, e de uma certa forma até um pouco de torpeza nessa colocação. Havia uma maldade no sentido de, bom, vamos fazer sangrar. Então quanto mais tempo demorar, tanto que era assim, podemos dar ajuda, e na terça-feira fazia uma outra reunião, olha, estamos escolhendo quem vai ajudar, convocava para o comando do Exército, e isso ia ganhando 15, 20 dias, as coisas foram entrando no eixo, depois, olha, eles roubaram a ajuda federal, não quiseram o Exército em São Paulo. A uma certa altura, num momento até sem pensar talvez, hoje analisando, 4 anos depois, eu disse que vem ajuda. Tem 10 mil homens, também eu tenho até onde colocar. Que vem ajuda. Vai tomar conta de presídio para nós aí, que a gente libera policiais para ir para a rua. Quer dizer, mas que tipo de ajuda? Até no quê? Recurso. Manda dinheiro. Até hoje esse dinheiro não veio. Diziam que ia liberar 40 milhões para não sei o quê, 50 milhões, não libera. Até porque o dinheiro federal não é liberado assim, abre o cofre e manda o dinheiro. Você tem que ter projeto, tem que ser aprovado. Esse projeto está certo, depois tem que ter o empenho, a nota, fazer o serviço, executar. Isso é coisa, assim, falando numa absoluta agilidade, mas absoluta. Para 6 meses, para começar a cair a primeira parcela. Como falando em meio ano. E passava-se a sensação, assim, ó, o dinheiro está aqui, é só utilizar. Como se fosse na boca do cofre, pegar o dinheiro e começar a gastar. Não é real. Né? E nós sabíamos, o duro é você passar isso e transformar aquilo que você está sendo questionado, você inverter a mão, questionar o outro lado. Isso não existiu. Quer dizer, nesses momentos de crise, não interessa muito a realidade. Interessa o que parece ser. E o que pareceu ser é que nós tínhamos perdido a mão, tá certo? Da questão da segurança, e éramos arrogantes o bastante, tá certo? Quer dizer, a soberba tomou conta a ponto de nem aceitarmos a ajuda de quem podia prestar. Essa é a verdade dos fatos.